Boa noite, amigos telespectadores da Rede Opinião de TV. Estamos dando início a mais um programa Direito em Foco. Eu trago como convidado desta noite o meu amigo, meu colega advogado, Fernando José Ferreira da Silva, que é, além de advogado, especialista em processo penal e direito penal, também direito administrativo, e há uma semana ele concluiu o seu curso de mestrado também em direito penal pela Universidade Metodista de Piracicaba. Boa noite, Fernando. É um prazer tê-lo aqui comigo mais uma vez. Boa noite, Maurício. Eu agradeço a oportunidade de uma vez mais estar aqui no seu programa. Realmente gostei muito do convite e que nós possamos conversar sobre alguns temas aí relacionados à minha pós-graduação. A última vez que você se fez presente aqui, você estava ingressando no curso de mestrado, salvo engano, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, né? E você dedicou-se aí a essa empreitada a ponto de, semana passada, ter obtido êxito, né, na sua apresentação da dissertação sob o tema O Inimigo no âmbito do direito penal e os direitos fundamentais, o enfoque sobre a questão terrorista. Bom, a bem da verdade, nós sabemos que quando iniciamos um trabalho científico, um trabalho acadêmico, ele no andar do tempo, no passar do tempo, com a orientação, com a participação em outras disciplinas, você acaba por alterá-lo, né? Muitas vezes acaba tomando outros rumos. Como você chegou a esse tema e o que você quer dizer com esse tema? Bom, Maurício, na verdade, como você bem colocou, quando eu iniciei a pesquisa, o meu enfoque, na verdade, ele estava voltado mais para a teoria do direito penal do inimigo, mas no seguinte sentido. Na verdade, quando eu faço abordagem das redes terroristas e relaciono com essa teoria, né, a teoria do direito penal do inimigo, eu busco demonstrar que hoje, não só hoje, como ao longo dos períodos históricos que nós tivemos, nós sempre tivemos a figura do inimigo no direito. Ou seja, se nós fizermos um retrospecto histórico e formos, por exemplo, na Alemanha nazista, nós vamos verificar que naquela época o inimigo era visto como judeu, o inimigo era aquele que não pertencia à raça ariana. E aqui eu quero fazer um destaque no meu trabalho, porque essa teoria, o direito penal do inimigo, ela é desenvolvida por um alemão chamado Junter Jacobs, e ele começa a desenvolver essa teoria em 1985, né? Em 1985 ele fala em criminalização do estado prévio à lesão a bem jurídico, né? Então, quando ele começa a falar sobre essa teoria, especificamente em 1985, ele já faz essa abordagem. Mas o rótulo, vamos dizer assim, direito penal do inimigo, ele surge em 1999. Quer dizer, é um tema bastante atual, bastante recente. Eu diria a você, Maurício, que é um tema bastante atual, mas após a minha qualificação, né, porque você bem sabe, como já fez também o mestrado, nós temos antes a qualificação e após a defesa, eu me atentei para alguns aspectos históricos, realmente, e aí eu verifiquei que a figura do inimigo, na verdade, ela, ao longo da história, tanto na Alemanha nacional-socialista, quanto na então União Soviética, e até na filosofia, né, o lastro filosófico dessa teoria, ele é bem antigo, né? O que, na verdade, Jacobs fez, Jacobs, que é professor, Junter Jacobs, da Universidade de Bonn, na Alemanha, professor catedrático lá, ele simplesmente dá um rótulo a essa teoria. Reatualizou o negócio. Exatamente. É como se ele desse uma nova roupagem para essa teoria que já existia, né? Bom, em síntese, quando você faz esse estudo, naturalmente, você se atém a inúmeras bibliografias nesse correr histórico. Você falou da questão da Alemanha nazista também, que deve ter sido uma das colunas mestras do estudo. Qual que é efetivamente o enfoque dessa questão terrorista? Onde que a gente entra? Qual que é a célula primeira dessa questão terrorista? Então, Maurício, até para que o telespectador possa entender bem o assunto, na verdade, assim, Jacobs, quando ele lista os chamados inimigos do Estado, ele faz uma diferenciação, né? Ele diz que o direito penal ele deve ser dividido em dois. Existe o direito penal do cidadão, que é aquele direito penal que deve ser aplicado necessariamente para aqueles criminosos eventuais. E existe o direito penal do inimigo, né? Que seria para aqueles criminosos habituais, que fazem do crime um meio de vida. E o principal exemplo da teoria dele é o terrorismo. E
por que o enfoque no meu trabalho especificamente? Porque até 2001, a teoria de Jacobs ela não tinha tantos seguidores. Após os atentados às Torres Gêmeas, né, de 2001, foi como se, eu até li um autor, é algo muito interessante, foi como se chamassem Jacobs para esse discurso, para essa conversa e perguntassem sobre o discurso dele, né? Então, o que é o direito penal do inimigo? Quer dizer, o que é flexibilizar direitos e garantias individuais? E é uma teoria muito polêmica, né? Então, a relação com o terrorismo é essa, é justamente a aplicação do direito penal do inimigo, segundo Jacobs, para os terroristas seriam o principal exemplo, onde nós poderíamos aplicar, então, essa teoria pugnada por ele. Enquanto você fala, eu estou divagando, pensando na figura do Estado enquanto um ente, né? E a figura dos direitos e garantias individuais. E nós temos visto no ordenamento, aliás, nós temos visto de fato na nossa sociedade alguns atos criminosos que chegam às raias do terrorismo, quando eles afetam efetivamente a sociedade e, portanto, afetam o Estado. Eu te faço uma pergunta, o nosso arcabouço jurídico, ele não é muito fragilizado quando diz respeito a esse crescimento, essa demanda da violência, da criminalidade e chegando às beiras do terrorismo? Então, Maurício, eu diria que, a meu ver, é defasado. A nossa legislação ela precisaria ser revista, né, em alguns pontos, haja vista as novas formas de criminalidade, né, que nós temos. Então, hoje nós temos, por exemplo, o crime de lavagem de dinheiro, né, que há uma lei, a Lei 9.613, né, que coíbe o crime de lavagem de dinheiro e capitais. Entretanto, falta mecanismos para que o Estado ele consiga efetivamente combater esse tipo de crime, né? Então eu diria que o legislador ele tem que procurar também fazer a sua parte, porque senão o próprio judiciário acaba ficando de mãos atadas, né? E fala para mim, o que é o motivo de tanta inércia no nosso ordenamento, pelos estudos que você faz? Isso se dá a um parlamento ocioso, se dá a uma sociedade pacata, porque efetivamente nós temos uma sociedade que me parece que não se rebela proporcionalmente ao crescimento da violência, coisa que o valha. Qual que, do ponto de vista acadêmico, como é que você vê isso aí? Olha, Maurício, até pelas pesquisas que eu fiz, né, na dissertação, eu diria a você que, na verdade, assim, o legislador, atualmente, ele é um pouco omisso. Aliás, você fica 14, 15 dias pulando o carnaval, né? Então não vai ninguém para o Congresso. Exatamente. Nós temos uma peculiaridade vergonhosa, né? Sem dúvida. É complicado. Sem dúvida, né? Então, na verdade, tem toda essa problemática, ela vai... Claro que a sociedade também tem que fazer a sua parte, né? Mas o legislador, uma vez eleito por nós, né, ele deve procurar fazer boas legislações. E algo que eu identifiquei nesse meu estudo é que nós temos uma mania, né, aqui no Brasil, de trazer leis de outros países sem se preocupar com a nossa cultura, né? Então, muitas vezes existem leis onde nós vamos verificar que para determinados países, para determinadas culturas, é uma legislação muito boa, né? Agora, para o Brasil, já é complicado. Semana passada eu conversava nesse programa adaptada, né, com o nosso comandante da Polícia Militar, o capitão Enio Almeida, e num determinado momento da nossa conversa ele me disse: mas Maurício, nós temos muitas situações em que a lei que nós temos é da Bélgica e a situação onde nós aplicamos a lei é uma situação de fato da Índia, né? E é complicado, né? Sem você dúvida. trazer uma lei belga para um ambiente indiano, né? Sem então dúvida. Ele fez um paralelo e é mais ou menos por aí, né? Mas na verdade nós teríamos que ter uma flexibilização, né, da legislação, mas uma legislação atual, né? Porque nós temos coisas aí da época de se amarrar cachorro com linguiça, né? Exatamente. Complicado, você não se acompanhou a evolução da sociedade, em especial a partir dos anos 90, onde nós tivemos acesso à rede internacional de computadores, a informação em tempo real. A própria infância, a própria adolescência foi ceifada em muitos momentos, porque passaram a ter acessos a informações que até então na nossa infância não tínhamos, né? Hoje as crianças com 7, 8, 10, 12, 14 anos, elas têm um acesso à informação e a conhecimento que não se tinha há
15, 20 anos atrás. Sem dúvida. E nós não tivemos uma mutação legislativa à altura disso, né, Fernando? Maurício, eu concordo com você, até pela minha temática, porque teorias como o direito penal do inimigo, elas surgem a partir do momento que há uma omissão do Estado, né? Porque depois que eu analisei bem essa teoria, inclusive eu utilizei uma obra do Francisco Munhoz Conde, onde ele analisa, ele faz estudos sobre Edmund Mesger, né, que chama Edmund Mesger e o direito penal do seu tempo. Mesger, que foi considerado um dos principais penalistas da Alemanha nazista, né, e até hoje sofre acusações de nazismo, né, de ter participado do movimento nacional socialista. Então, na verdade, esse tipo de teoria, Maurício, eu diria a você que surge realmente com a omissão do Estado, né, que acaba dando lastro, até impulsionando teorias de cunho radical, como é a teoria do direito penal do inimigo. E tudo que é de cunho radical, em especial também no tratar o ser humano, nós temos nas garantias e direitos fundamentais a Constituição que veda qualquer tipo de ato nesse sentido, né? Sim, perfeito, Maurício. Eu estou conversando com o advogado Fernando José Ferreira da Silva, estamos falando sobre a dissertação de mestrado dele. A gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco para o segundo bloco. Até já.